O país que estamos prestes a explorar é o Turcomenistão. Se você nunca ouviu falar deste lugar antes, não se preocupe, muitas pessoas também não. Com suas particularidades peculiares e paisagens impressionantes, o Turcomenistão tem muito a oferecer, ainda que não seja tão conhecido no cenário internacional. Uma de suas características mais notáveis é a presença de um fenômeno natural assombroso, um lago de fogo que arde continuamente há mais de meio século. Esse lago de chamas é frequentemente chamado de Portal do Inferno, devido à sua aparência impressionante. Mas a Porta do Inferno é apenas uma parte do cenário único que compõe o Turcomenistão. Na verdade, mais da metade do território nacional é composto por um vasto e desolado deserto. Esta vastidão inóspita é um dos muitos aspectos que fazem do Turcomenistão um dos países menos populosos do mundo. Mas aí que fazemos a seguinte pergunta: por que o Turcomenistão é o país mais diferente do mundo? A história do Turcomenistão é notavelmente longa, com os primeiros sinais de habitação datando de pelo menos 10 mil anos atrás. Esse país desértico tem uma rica história como uma rota de trânsito crucial da famosa Rota da Seda, um caminho vital para os comerciantes que ligavam extremos distantes do mundo, desde a Rússia até a China. Apesar de sua longa história e rica herança cultural, o Turcomenistão só alcançou sua independência em 1991. No entanto, isso é apenas o começo da explicação para a natureza única desse país. A peculiaridade do Turcomenistão não se deve apenas à sua geografia ou história, mas também ao comportamento excêntrico e à legislação incomum impostas pelos seus governantes. Estas excentricidades resultam de uma ideologia única, conhecida como culto à personalidade. Um exemplo notável disto foi o presidente Saparmurat Niyazov, que se autoproclamou o presidente vitalício, permanecendo no cargo até o dia de sua morte. Durante seu mandato, Niyazov se imortalizou em todo tipo de artefato, desde tapetes e taças até moedas e uma estátua de bronze de proporções gigantescas. Ele também lançou um livro, cuja leitura e aquisição eram obrigatórias para todos os que aspiravam a uma posição de destaque na sociedade. As ideias de Niyazov não se limitaram às suas exibições ostensivas de autoritarismo. Ele também promulgou uma série de proibições incomuns e até bizarra. Durante seu reinado, atividades como óperas, circos e balés foram proibidas. A proibição mais estranha, talvez, era a dos cães. Sob a liderança de Niyazov, o Turcomenistão adquiriu a reputação de ser um dos países mais restritivos do mundo. A morte de Niyazov não pôs fim à peculiaridade do Turcomenistão. Seu sucessor, Gurbanguly Berdimuhamedov, também trouxe uma série de políticas controversas e inusitadas. Uma de suas primeiras decisões foi fechar com os hospitais fora da capital, forçando aqueles que necessitavam de tratamento médico a fazer uma longa e árdua viagem até a capital, o que infelizmente custou a vida de muitos pacientes. Outra medida de Berdimuhamedov foi a revogação da leitura obrigatória do livro de Niyazov, assim como a remoção de várias de suas estátuas. Além disso, os cães que antes eram proibidos passaram a ser obrigatórios. E Berdimuhamedov, no entanto, não tomou todas essas decisões para simplesmente desfazer as políticas de seu predecessor. Ele também preparou o terreno para seus próprios decretos e mudanças políticas, alguns dos quais foram igualmente chocantes e inusitados. Essas peculiaridades governamentais são uma parte do que torna o Turcomenistão verdadeiramente distinto de outras nações ao redor do mundo. Essas práticas não convencionais têm implicações profundas na vida diária e na cultura do país, moldando uma sociedade única e distinta. Berdimuhamedov, como seu predecessor, também se entregou ao culto à personalidade, embora com suas próprias peculiaridades. Ele também buscou deixar sua marca no país de formas que, por vezes, pareciam estranhas e inéditas quanto a de Niyazov. É importante ressaltar que, apesar dessas excentricidades, o Turcomenistão possui uma história rica e cultura vibrante, que se estendem muito além de seus líderes peculiares e de suas políticas singulares. O país tem uma longa tradição de hospitalidade, uma vibrante cena artística e é conhecido por seus magníficos tapetes e pelo seu cavalo Halteki, um dos mais belos e raros do mundo. No entanto, as políticas de seus líderes e suas implicações na vida cotidiana e na sociedade turcomena não podem ser ignoradas quando se busca compreender este país único. O Turcomenistão, com sua combinação de história antiga, tradições ricas, geografia desértica e governança fora do comum,
é sem dúvida um dos países mais diferentes do mundo. Ainda que algumas de suas práticas e políticas possam parecer estranhas, é esta combinação que faz do Turcomenistão um lugar verdadeiramente único. A cidade de Ashgabat, capital do Turcomenistão, passou por uma grande transformação arquitetônica. Em uma exibição ostensiva de riqueza, a cidade foi reconstruída com grandes quantidades de mármore branco, ao ponto de se tornar o lugar com mais edificações em mármore branco em todo o mundo. As estátuas de bronze do antigo líder, Saparmurat Niyazi, foram substituídas por estátuas de cães, refletindo o amor do atual governante Gurbanguly Berdimuhamedow pelos caninos. Ele é tão afeiçoado aos cães que frequentemente presenteia líderes e personalidades internacionais com filhotes, como aconteceu com Vladimir Putin, da Rússia. Outra marca registrada do reinado de Berdimuhamedow é o apreço pelo cavalo Akhalteit, uma raça nativa conhecida pela sua pelagem dourada. Assim, além de cachorros, o país também está repleto de estátuas de cavalos dourados. Berdimuhamedow é conhecido por suas atividades insólitas e hobbies que incluem participar de corridas de cavalos, pescar, lançar facas, praticar tiro ao alvo, desenhar, correr em ralis e até mesmo atuar como DJ em festas. Uma peculiaridade curiosa é a imagem frequente dos militares do país, acompanhados por filhotes de cães. De fato, praticamente todas as aparições públicas do presidente envolvem a presença de um cavalo dourado. Entretanto, apesar da aparente prosperidade e luxo do líder turcomenistão, a realidade é bem diferente do povo do país. A maior parte da população vive na linha da pobreza, enquanto o líder do país vive luxuosamente, gastando milhões todos os meses. No Turcomenistão, as eleições não são livres. A mídia e a imprensa são totalmente controladas pelo governo e a ostentação das edificações de mármore, embora impressionantes, escondem uma dura realidade. A maior parte desses prédios está vazia, pois a população não tem recursos suficientes para viver neles. O governo do Turcomenistão tem um histórico de negar a realidade. Durante a pandemia do Covid-19, a palavra coronavírus foi proibida numa tentativa absurda de negar a existência da doença. Apesar do país ter sofrido com a pandemia como qualquer outro, o governo nunca divulgou o número de infectados e mortos. O governo também realizou gastos extravagantes, como investir mais de 7 bilhões de dólares em uma semana em jogos de artes marciais durante a pandemia. O país ainda construiu um aeroporto luxuoso, cuja capacidade de operação é subutilizada. O Turcomenistão é um grande produtor de gás natural, possuindo cerca de 10% das reservas mundiais, além de significativas reservas de petróleo. Contudo, sua geografia complicada e a falta de saída para o mar dificultam o transporte de suas exportações. Além disso, a relação com seus vizinhos é tênue, o que torna ainda mais complexa a distribuição de suas exportações para o resto do mundo. A China é a principal consumidora das exportações do Turcomenistão e recebe a maior parte das remessas por meio de transportes terrestres. Por outro lado, fornecer para a Índia é uma tarefa mais desafiadora, uma vez que o trajeto implicaria em atravessar territórios politicamente instáveis, como o Afeganistão e o Paquistão. Esta seria a rota mais curta para a Índia, mas na prática essa rota é praticamente intransitável. Portanto, o Turcomenistão se vê fortemente dependente da China, exportando 80% de sua matéria-prima para a nação asiática. No que tange às informações demográficas, o Turcomenistão é notoriamente reservado. Detalhes como o número exato de habitantes e outras estatísticas são mantidas em segredo, tornando difícil uma compreensão precisa da situação do país. Embora o Turcomenistão gere uma quantidade considerável de receita com suas exportações de recursos naturais, essa riqueza parece não se traduzir em melhorias para a vida da população, que ainda vive em condições precárias. A grande disparidade entre a vida ostentosa do líder e a pobreza da população é um contraste marcante e triste do país. Portanto, enquanto o líder do Turcomenistão esbanja em extravagâncias e molda o país em sua imagem e semelhança, a população luta para sobreviver. As excentricidades do governo do Turcomenistão tornaram o país único, mas também apresentam desafios significativos para o desenvolvimento e bem-estar do seu povo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Conhecimento Mestre. E para mais assuntos como esse, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.